Primeiro Reis, capítulo 16, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Eu o levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel, mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com os seus pecados. Por isso, Baasa, vou exterminar você e os seus descendentes e vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra a sua descendência por todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor, irritando-o com as suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Zinri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri matou todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, Zinri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados que Baasa e o seu filho Elá cometeram e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo o Israel constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Onri saiu de Gibeton, estando todo o Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio, pôs fogo no palácio real e morreu por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido e fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zinri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri passou a reinar. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá,
Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 35. Ezequiel 35 diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra o monte Seir e profetize contra ele. Diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, monte Seir. Estenderei a minha mão contra você e o tornarei em desolação e espanto. Deixarei desertas as suas cidades e você será desolado. Então saberá que eu sou o Senhor, pois você guardou uma inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, farei você sangrar e o derramamento de sangue o perseguirá. Visto que você não odiou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação e eliminarei dele os que por ali passam e os que por ali voltam. Encherei os seus montes de cadáveres, os mortos à espada ficarão caídos nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas correntes de água. Farei de você uma desolação perpétua e as suas cidades não voltarão a ser habitadas. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque você disse: Esses dois povos são meus e eu vou tomar posse dessas duas terras, sendo que o Senhor estava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a sua ira e segundo a sua inveja com que no seu ódio você os tratou. Eu me farei conhecido entre eles quando castigar você. Você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que você falou contra os montes de Israel, dizendo: Já estão arrasados e nos foram entregues por pasto.
Vocês se exaltaram contra mim com aquilo que falaram e não pouparam palavras contra mim. Eu ouvi isso muito bem. Assim diz o Senhor Deus: enquanto toda a terra se alegra, farei de você uma desolação. Assim como você se alegrou quando a herança da casa de Israel foi arrasada, assim também farei com você. Você será arrasado, ó Monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele. Então saberão que eu sou o Senhor. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.